Olá, queridos. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. E eu quero trazer aqui um vídeo rapidinho, 2 minutos e meio, 3 minutos, para que você possa fazer uma análise. Na verdade, são áudios, uma compilação de áudios, para que você possa analisar e dizer: essa igreja é bíblica? Essa igreja não é bíblica? Essa igreja é uma igreja cristã? Não é cristã? Tá bom? Quer saber mais? Então, você fica conosco até o final para fazer a análise desse vídeo. Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast, começando agora mais um episódio. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse nas Sagradas Letras que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. E nós queremos trazer frutos aqui. Um compilado de mensagens para que você possa fazer uma análise de se essa igreja é ou não cristã. Se ela segue os fundamentos da palavra de Deus, como amor, perdão, a paciência, o domínio próprio, ou essa igreja não é uma igreja cristocêntrica. A decisão está nas suas mãos. O que é que você acha disso? Evidentemente, nós vamos passar o vídeo, você vai fazer a sua análise, vai comentar aqui, tá? Curtir, compartilhar, comentar. Qual a sua opinião? No final, nós vamos fazer um relato sobre aquilo que nós achamos, a nossa opinião sobre aquilo que foi pregado nesse vídeo, tá? Então, direto ao ponto, queridos, nós vamos ouvir esse vídeo, esse compilado de mensagens, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que é que o Senhor tem para nós aqui. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, eles vão se entender com o Senhor. Esse perdão, nós não precisamos ter lá alguém que saiu. Por quê? Porque é do consentimento do Senhor, o Senhor permitiu. Pronto. Por quê? Porque não éramos nossos. Olha, aquele pessoal que saiu tem que ter amor por eles, ficar orando por eles. Não, ó, de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz assim: nem com os tais sequer comais, não entre em sua casa. E não, irmão, você não tem nada que perdoar. Senhor, porque o Senhor não amassa esse pessoal todo que está contra nós. Não é o que você pensa. Todo mundo pensa um pouquinho, né? Senhor, até quando, Senhor? Senhor, olha, eu não quero fazer mal a ninguém. Não, viu, Senhor? Mas se o ônibus passasse em cima dele, né? A gente quer que o Senhor faça uma porção de coisa. Corta o pescoço de um, não é? O outro caiu do avião e lá vai. É tudo que você quer. Viajou, já caiu o avião. Tá doente, ó. Tá mal, tá diabético. Nós estamos nesse tempo de revelação. Antes era a palavra, agora não. Agora é revelação. Por quê? Porque a letra perdeu o efeito. Não há uma preocupação da igreja cristã Maranata de fazer mensagens, pregações sobre salvação. Isso porque a doutrina é suficiente. Pessoas que vêm de outros grupos estão vindo, evangélicos, para assistir a escola bíblica dominical. Porque eles dizem assim: olha, eu nunca tive isso na vida. Nunca vi isso. Eu vivi 40 anos numa igreja. Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. Se alguém resolve sair do nosso meio, seja por exclusão ou por decisão pessoal, sabemos que não levará Jesus nem o Espírito Santo, nem a igreja fiel. Esse é o grande problema dos que caem. Pensam que o Espírito Santo e outros que querem acompanhar pensam que o Espírito Santo está com aquele ministério. O homem que cai nessa obra só tem um lugar para ele: é debaixo dos escombros. Parente pra mim é a pior coisa que eu tenho. Nunca vi nada igual. Todos os inimigos que eu tenho são os parentes. Eu não preciso deles pra nada. Não tenho que pedir licença a eles pra nada. Nunca pedi e nem vou pedir. Meus queridos, o que é isso? Bom, vamos lá. Eu tinha uma ligeira impressão que quando a gente começou esse vídeo aqui, esse vídeo ia ser curto, mas tem muita coisa para falar aqui, tá? Muita, mas muita coisa mesmo. O que é que você acha? Você já fez o seu comentário? Vamos lá, queridos, vamos tentar ser o mais breve possível, trazendo essa compilação de mensagens. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, vocês vão se entender com o Senhor. Esse perdão
nós não precisamos ter. Lá, alguém saiu porque é do consentimento do Senhor. O Senhor permitiu, pronto, porque não era dos nossos. Veja só, para ele, as pessoas, em primeiro lugar, que saíram, algumas pessoas acreditamos que chegou para ele, nós temos que perdoar os irmãos que saíram, mas perdoar de quê? O fato de você ter saído de uma igreja e foi para outra, isso significa que você merece perdão? Que quem saiu precisa pedir perdão? Meus irmãos, Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres para ir para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Agora, vamos lá. Segue-se. Dizendo assim: ele saiu porque não são dos nossos. Tirou um texto, excluído de contexto, porque esses que eram nossos eram os hereges, os falsos mestres que estavam surgindo no meio da igreja. Bom, quem é que está criando e fabricando heresia? Não sou eu, não somos nós. Aí diz assim: olha, aquele pessoal que saiu tem que ter amor por eles e ficar orando por eles. Não. Ó, de jeito nenhum. Aquele pessoal que saiu tem que ter amor por eles. Alguém disse para ele, né? Acredito até que algum membro do Conselho Presbiteral, que não é tão bitolado, não é tão marionete, né? Ou mesmo irmãos que estão ao redor dele, aconselhando ele. Mas o Papa Gedeuti Vitalino Igreja não aceita conselho de ninguém, tá? Porque ele é o profeta. Ele vai ser mais uma Ellen White, que ficou e os escritos ficaram e todo mundo segue os escritos dela. Preste atenção no que eu vou dizer. Bom, vamos lá. Então, diz assim: olha, aquele pessoal que saiu tem que ter amor por eles, ficar orando por eles. Não, de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz que nem sequer com os tais comais. Não entre em sua casa. Veja só, meu irmão. Meu Senhor e da glória. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Olha o que, que diz aqui. Aí segue a fala dele. Estou lendo conforme a fala dele, tá? Você não tem nada aqui, Senhor, porque o Senhor. Aí diz assim: Senhor, isso é uma oração, viu? Ele fazendo: Senhor, por que o Senhor não amassa esse pessoal todo que está contra nós? E aí eu queria deixar uma palavra bem clara. Doutor Gedeuti Vitalino Gleiros. A nossa palavra, meu irmão, não é contra você, mas contra aquilo que você ensina. Contra o conteúdo que sai dos vossos lábios. Contra o ensino que você publica. Contra o ensino que você prega. Aí sim, contra você, não. Você, meu irmão, é um homem que está preso às suas próprias convicções heréticas. E a nossa oração é que Deus te perdoe, que abra os seus olhos e que o Senhor não cumpra o sonho que ele deu sobre você, dizendo que você não ia para o céu. Você se lembra muito bem desse sonho, porque vez por outra você conta ele, tá? Então, nada contra você, nada contra pessoas, mas contra o ensino, tá? Deixar bem claro, tá? Bom, nesse constas com mais, você não tem nada a ver, porque o Senhor, aí é a oração, por que o Senhor não amassa esse pessoal, lançando juízo sobre as pessoas? A Bíblia diz que nós devemos amar até os inimigos. Eu não desejo a morte de ninguém da Maranata. Que Deus os abençoe. Peço para que Deus faça como fez com Saulo. Uma luz brilhe no caminho e uma voz no meio da luz fale com cada um e que as escamas dos olhos possam cair como um dia caiu para mim e para tantos outros, tá? Vamos lá. Por que o Senhor não amassa aquele que está contra nós? Não é que você pensa,
todo mundo pensa. Ou veja só, né? Não é que você pensa. Quando ele fala, eu acho que ele reflete assim. Senhor, por que o Senhor não amassa? Não é que todo mundo pensa. Não é que assim. Tá entendendo? Ele fica confuso naquilo que fala. Botou para fora, às vezes para remendar, fica difícil, né? Não é o que você pensa, mas todo mundo pensa. Um pouquinho. Senhor, Senhor, até quando, Senhor? Senhor, olha, eu não quero, eu não quero fazer mal a ninguém. Não, viu, Senhor? Mas se um ônibus passasse por cima dele, é o desejo do pastor. Ele disse assim, não, não quero, mas se um ônibus passasse por cima deles, eita, como seria bom. A Bíblia diz, não deseja mal a ninguém. Bom, se um ônibus passasse por cima dele, eita Deus, como seria a felicidade, né? A gente quer que o Senhor faça uma porção de coisa. Ó, veja, anteriormente, ele diz assim, ó, preste atenção que isso aqui é uma jogada que ele sempre tem. Por que o Senhor não amassa esse pessoal que está contra nós? Não é que você pensa. Todo mundo pensa. Então ele está dizendo que está pensando, porque ele se colocou no lugar de todo mundo. Todo mundo pensa um pouquinho. Senhor, Senhor, até quando, Senhor? Olha, eu não quero. Veja essa expressão. Eu não quero. Eu não quero, não. Quero fazer mal. Não quero fazer mal a ninguém. A ninguém não, viu, Senhor? Mas se um outro passasse por cima deles, a gente quer que o Senhor faça uma porção de coisas. Então eu não quero, e agora ele diz que quer. Quer que o Senhor faça uma porção de coisas. O que é isso? O ônibus passar por cima daqueles que saíram da igreja cristã Maranata. E aí você vai analisando se essa igreja é uma igreja cristã. Se Jesus Cristo pregou isso e ensinou isso. Veja, analise com a palavra do samaritano, que estava ao chão inimigo e o samaritano veio ajudar. Preste atenção. Você precisa analisar pela palavra. Abra a Bíblia, tá? Vamos lá? A gente quer que o Senhor faça uma porção de coisa. Cortar o pescoço de um. Meu, rapaz, quando eu vi isso aqui com detalhes, a gente quer que o Senhor corte o pescoço de um. Esse é o desejo do doutor, pastor, Papa Gedeuti Vitalino Gueiros. Ele quer que o Senhor corte o pescoço de uma pessoa. A gente quer que o Senhor corte o pescoço de um, não é? O outro caiu do avião. O outro caiu do avião e lá vai. É tudo que você quer. A verdade é ele, né? Viajou, já caiu o avião? Veja, fulano e tal viajou. Será que o avião não caiu? Que é isso que ele quer. Tá doente? Tá doente. Ó, tá mal, diabético. Ou seja, ele quer que a pessoa pegue uma diabetes e fique muito mal. Sabe por quê, irmãos? Porque no ensino dele, no ensino da igreja, quem saiu foi para o mundo, algumas coisas acontecem. E é o quê? Destruição de famílias, destruição de casamento, destruição de filhos. Então, para corroborar aquilo que ele prega, tem que a desgraça acontecer na vida dessas pessoas. Como? Qual a desgraça? Onde passar por cima, avião cair, cortar a cabeça, cortar o pescoço e pegar uma diabetes, por exemplo, e ficar muito mal. Bom, vamos lá. Estamos nesse tempo de revelação, aqui muda, né? Contexto. Estamos nesse tempo de revelação. Antes era a palavra, agora não. Agora é a revelação. Por quê? Porque a letra perdeu o efeito. Meus queridos, preste atenção no que eu estou dizendo. Se não é claro para você, quando ele diz que a letra perdeu o efeito, que a Bíblia perdeu o efeito, que a palavra de Deus perdeu o efeito, que a lei de Deus perdeu o efeito, que os mandamentos de Deus perderam o efeito, eu não sei o que você está pensando. Você ainda tem dúvida quando ele desconsidera a Bíblia
para considerar só aquilo que ele fala e aquilo que ele fala é a revelação? Eu não estou entendendo o que é que você está fazendo aí nessa seita ainda, porque você não tomou uma posição. Eu não entendo, certo? Vamos lá. Porque a letra perdeu o efeito. Não há preocupação para a igreja cristã Maranata de fazer mensagens. Não é da igreja. Veja que ele fala, irmão, não em nome dele, está falando em nome da igreja, porque ele é o dono da igreja. O dono da igreja está falando. E você tem que obedecer. Não é verdade? Vamos lá. Leia as ações sobre salvação. Na verdade, a mensagem sobre salvação. A igreja não quer fazer mensagem sobre salvação. Isso porque a doutrina é suficiente. A doutrina é aquilo que vem da cabeça do profeta, da Ellen White, de Smith, de quem quer que seja, de G.W.T. Perdeu efeito a palavra, agora é a doutrina que vem, e eles que a doutrina é suficiente. Suficiente é Cristo. Jesus Cristo é suficiente. A palavra é suficiente. A letra que ele diz, a Bíblia, ela é suficiente. É inerrante, perfeita, infalível palavra de Deus. Bendita seja a palavra de Deus. A doutrina é suficiente. Preste atenção, viu? A doutrina é suficiente. Pessoas que vêm de outros grupos estão vendo evangélicos para assistir a nossa escola bíblica dominical. Porque ele disse, olha, eu nunca tive isto, nunca vi isto. Eu vivi 40 anos numa igreja, mas olha só aqui, o que eu estou ouvindo é outra Bíblia. Outra Bíblia é a revelação. A Bíblia diz que se um anjo do céu, até mesmo o anjo do céu, pegar outra Bíblia que não seja essa palavra, seja anátema. Pastor Doutor Vitalino Grelo está confessando pelos seus lábios que aquilo que ele prega é maldição. É isso que ele está dizendo, porque a Bíblia vai dizer: se alguém vos pregar outro evangelho, que não seja este aqui que nós estamos dizendo, ou até mesmo um anjo pregar, que seja anátema. Bom, mas você que analise, tá? Se é bíblico, se essa igreja é bíblica aqui, se é uma igreja de Cristo, a análise é sua, tá? Bom, se alguém, aí, outro assunto, se alguém resolve sair, seja por meio de exclusão ou por decisão pessoal, sabemos que não levará Jesus nem o Espírito Santo na igreja fiel. Vem cá, e quer dizer que a igreja cristã Maranata, ela é dona de Jesus, dona do Espírito Santo e dona da igreja fiel. A igreja cristã Maranata tem 53 anos, ela é irrelevante diante do contexto mundial. A igreja de Cristo, ela tem quanto tempo? 2.000 anos aproximados. E você acha que esses 50 anos foi relevante? Quem da Maranata morreu nas cruzes? Quem da Maranata dos pastores morreu nas arenas? Quem foi que foi pregado? Quem foi que foi para as covas dos leões? Quem foi que foi colocado em chapa, ardendo em fogo e não negou o nome do Senhor? Foi, por acaso, a igreja cristã Maranata, a noiva do Cordeiro? Meu irmão, a noiva de Cristo, a igreja fiel, são todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. Todos, em todos os tempos. Não leva o Espírito Santo, é propriedade. Veja que ela está dizendo: eu sou dona do Espírito Santo. Eu sou dona de Jesus. Eu sou dono da igreja fiel. Palavra de G.W.T. Felizmente, né? Esse é o grande problema dos que caem. Sair da igreja para ele é cair, né? Pensam que o Espírito Santo e outros que querem acompanhar pensam que o Espírito Santo está com ele. O Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. E não a igreja é templo do Espírito Santo. A denominação
não é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Bom, e outros que querem acompanhar, eles pensam que o Espírito Santo está com ele, com o ministério. O homem nessa obra tem um lugar. Aí ele começa a falar dos parentes. O homem que sai dessa obra tem um lugar, que é debaixo dos escombros. Quer morrer. Ele está desejando a morte de quem sai da igreja. Quem sai da igreja para ficar debaixo dos escombros. Você está entendendo não, meu irmão? Mas claro de que esse lugar é uma seita demoníaca, porque Jesus Cristo jamais ia pregar isso. Ainda mais vai dizer, né, que se Paulo tivesse nascido nos nossos dias, ele seria dessa igreja. Ele ia dar chibatada na igreja, na liderança que está pregando esse monte de heresia, esse desejo de morte pelo próximo, essa apropriação do Espírito Santo de Jesus. Meu Deus, Deus tem misericórdia desse povo, Senhor, em nome de Jesus. Para mim, parentes para mim, agora ele vai falar dos parentes, é outro contexto. Parentes para mim é a pior coisa que eu tenho. Pior coisa que o pastor doutor Vitalino Gueiros tem são os parentes. Isso é coisa que se diga, meu irmão. Isso é coisa que se ensina. Isso é ensino, irmão. Isso aqui é aula de Manaim, ensinando para o mundo inteiro. Ó, nunca vi nada igual. Todos os inimigos que eu tenho são os parentes. Então, quem saiu do inimigo, né? Ele só quer o mal, que corta a cabeça, que cai do avião, que fique nos escombros, que um ônibus passe por cima, que pegue diabetes. Todos os inimigos que eu tenho são os parentes. Você que é parente, hein? Você que é parente de Gedeti, você é inimigo dele, é? Bom, vamos lá. Eu não preciso deles para nada. Vamos ver quando os dias se avançarem. A idade chega para todos. Já não vai poder andar com tanta frequência. Já vai falar com dificuldade. Vai depender de quem? Se não for dos parentes. Que vão cuidar dele, que vão amá-lo. Porque é assim que deve ser. Atenção, parente de ti. Não leve a mal não o que ele falou, tá? Desconsidere isso. Ame. Jesus Cristo deu a prova. Foi atingido, foi cuspido, colocaram coroa de espinho, mas no alto da cruz ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Um verdadeiro cristão faz isso. Não fique magoado por isso não, que ele falou, tá? Deus tem misericórdia. Não preciso de nada, deles para nada. Não tenho que pedir licença a eles para nada. Nunca pedi, nem vou pedir. Nunca pedi e nem vou pedir. Bom, queridos, chega a dar um arrepio ver isso aqui. Agora, deixa eu dizer uma coisa mais séria para você. Sabe o que acontecia quando eu vi essa mensagem? Eu dava glória a Deus. Amém, é isso mesmo. Como pode, irmãos? Como eu pude ser tão tolo, tão cego, miserável, de ouvir uma coisa dessa e não ter aberto meus olhos, ó, há muito tempo. Eu sei que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E eu me arrependo muito dos meus olhos não terem sido abertos, não por conta de Deus, do Senhor, de Cristo, mas porque os meus olhos estavam tapados e vendados pelas doutrinas heréticas desse lugar. Quanto ódio, quanta denominalatria, sei nem se existe esse nome, né? A placa como centro, proprietária do Espírito Santo, proprietária de Jesus, com tanto ódio, destilando ódio,
querendo que Deus corte o pescoço das pessoas que saíram. Que mate elas, que derrube o avião, que elas tenham diabetes, que fiquem nos escombros. Que lugar é esse? Que igreja é essa? Você pode conceituar, eu tenho a minha opinião com base na palavra e na teologia. Citei vários textos aqui. Qual é a sua? Eu gostaria muito, irmão. Meu irmão, por favor, eu queria muito que você opinasse aqui. O que é que você acha? Não só assiste não, irmão, opina aqui. Diga que eu estou errado. Pastor Júnior, você está errado. Diga que eu estou errado. E se você concorda, você não só concurte, não. Amém, pastor. O texto isso aqui se encaixa. Porque as pessoas leem muitos comentários. Sabia disso? Leem muitos comentários. Se você puder nos ajudar essas pessoas que ainda estão presas, você vai fazer o seu comentário aqui. Tá? Essas pessoas vão assistir e vão ser libertas em nome de Jesus. Ao pastor Gideuti e a todos os membros, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que o Espírito Santo do Senhor brilhe a luz, que Jesus fale com vocês e abra os seus olhos, porque esse caminho, na minha visão, não é um caminho, não é o fruto de uma árvore cristã. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Se puder, compartilhe, irmãos. Compartilha com os seus amigos que ficaram lá. Compartilha. Deixa eles ouvirem. Quem sabe o Espírito Santo não brilha. Eles possam voltar a viver o primeiro amor, a viver o Evangelho de Cristo genuíno e verdadeiro. Tá bom? Somos Podcast, Pastor Júnior que vos fala. Fiquem todos com Deus.